Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2024, estamos a exatamente um mês do Natal. Por que a gente faz a referência da data? Porque foi uma data que foi estabelecida como um marco, como um prazo final para a construção da ponte da ERS 130 entre Lajeado e Arroio do Meio. Você sabe, aquela ponte que foi levada pelas águas do Forqueta no início do mês de maio desse ano. Tanto a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, que é a responsável pela obra, né, fez uma licitação, a empresa Engedal de Santa Catarina que realiza a obra, quanto Juvir Costela, o secretário estadual também de Infraestrutura e Logística aqui do Rio Grande do Sul, falaram nesse prazo de dezembro ou até o Natal, era para ser até o início de dezembro, porque o prazo, quando foi assinado o contrato, foi em 6 de junho, então seria para fechar 6 meses, 6 de dezembro, mas é claro que sempre se falava até o Natal, agora se fala em dezembro, e nós vamos atualizar essa situação, faltando exatamente um mês para o prazo, não é o que a gente percebe olhando para as obras, tem uma grande preocupação da comunidade regional em relação ao andamento da ponte da IRS 130, não se vê um grande aparato, um grande número de funcionários trabalhando. Vamos saber com o Luiz Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR, ele que também é engenheiro, para falar do andamento das obras e começar justamente pela pergunta que a gente faz a cada nova participação com a EGR. O prazo está mantido? Vai ser possível finalizar essa obra em 30 dias? Finalizar essa ponte que é tão importante para a nossa região? Obrigado por atender a Rádio Independente, Vanacor. Bom dia. Bom dia, Rádio Independente, os seus ouvintes, aí, Ricardo Sander e a Rita. Bom, sobre a ponte, né, nós estamos ainda há 30 dias ainda do primeiro prazo chamado da primeira data objetiva, né, de execução da obra. Nós estamos executando algumas atividades e ainda não é possível tratar de alterações de prazo. Há uma necessidade de nós fazermos aguardar o andamento de algumas atividades que estão sendo executadas, algumas etapas que estão sendo executadas entre essas 2 semanas que se aproximam agora. Com certeza o serviço foi bastante prejudicado com algumas adversidades que nós tivemos aí ao longo dos 6 meses que foram inicialmente previstos, né? No caso lá vamos falar assim, logo que nós demos o início das atividades, a necessidade de elaboração do projeto, e esse projeto ele foi prejudicado, a sua execução, em função lá dos meses de junho e julho terem chuvas e terem gerado correntezas no rio que prejudicaram as sondagens, que elas não podem deixar de ser feitas, não pode ser feita numa sondagem num lado próximo, não, ela teria que ser feita exatamente no ponto onde eram as fundações, e lembrando, nós temos 3 pontos de fundação que são dentro da margem, dentro do leito do rio, na sua condição mais normal, que seria... esses 3 pontos, eles sofreram prejuízo em função de correntezas que se formavam das chuvas. Hora ficou com uma correnteza muito forte e elevava o nível do rio, outra hora ficava muito seco e também tinha dificuldade de nós fazermos a sondagem em função do mecanismo que nós estávamos preparados ali para poder absorver ambas as situações. Isso prejudicou bastante. Nós só conseguimos fazer ali o último furo de sondagem no dia 14 de agosto, ou seja, praticamente ali nós estamos falando de 2 meses já do início das atividades, considerando que nós iniciamos ali o projeto no dia 5 de junho de 2024, só concluímos os levantamentos que puderam formalizar, definir a estrutura total da ponte a partir de 14 de agosto, com a liberação do projeto no final de agosto, o início das obras, vocês vão lembrar, nós iniciamos ali as atividades ali propriamente no canteiro de obras, com a produção das vigas e dos pré-moldados, no dia 6 de setembro. Isso tudo, então, foram adversidades, nós tentamos ali de diversas formas recuperar esse prazo, acelerar as atividades ali de execução, mas foram bastante impactantes essa condicionante aí. Bom, hoje a empresa, desde o início das atividades, ela contratou pessoal em número de 4 vezes a necessidade normal de uma ponte para um tempo
de execução, da complexidade dessa obra, ela teria um ano e meio, e, eh, e isso tudo, ela gerou ali uma necessidade de nós aumentarmos, foi iniciada já com uma capacidade pessoal muito maior do que a normalidade. Lembrando que eu quero falar também sobre isso, no caso, o contrato, né, propriamente dito, que nós estabelecemos logo que caiu a ponte, nós decretamos uma situação emergencial e, por isso, nós podemos fazer a contratação emergencial. No caso da EGR, na lei que rege as licitações da EGR, o prazo de contratação para uma obra emergencial é 6 meses. Por isso, nós estabelecemos ali o prazo de 6 meses como objetivo de fazer a obra e enquadrada dentro da questão da emergencialidade. Haja visto, se não fosse feito dessa forma, o prazo para essa mesma condição de exposição 45 dias úteis do termo de referência. Ou seja, nós estaríamos assinando o contrato, ao invés do dia 3 de junho, nós estaríamos assinando o contrato provavelmente por volta de 14 a 15 de agosto, só para depois desse momento termos as questões do andamento. Então, nós conseguimos fazer com que o contrato fosse assinado com antecipação, a licitação em tempo recorde, considerando, claro, a emergencial. E nada mais justo de que uma ponte que cai é uma ponte que torna ali uma situação emergencial. Então, o enquadramento da lei ela foi atendida. A lei 14.000, que faz das licitações da questão direta das empresas diretas, a exemplo do DAER, das prefeituras, ela recebeu nesse momento aí de maio um decreto que alterava os períodos de contratação de emergenciais para períodos de 1 ano a 1 ano e meio. Ou seja, para prazo de execução de 1 ano, tendo em vista as complexidades, tudo. No caso da EGR, nós não recebemos essa oportunidade e até, vamos lá, vamos ver isso como positivo também. No momento que nós não recebemos esse afrouxamento nos prazos, em função de buscar uma flexibilidade um pouquinho melhor e um afrouxamento nas exigências contratuais, ou seja, dando maior prazo para obras emergenciais, nós teríamos, claro, que previsto a obra com um pouco mais de um prazo estendido que desse um pouco mais de garantia de uma execução. Não vindo esse benefício, a EGR trabalhou com a ideia do prazo de 6 meses, porque assim é necessário fazer a licitação nesse prazo. Foi programado todas as intervenções na tentativa de, obviamente, de obedecer essa condicionante, claro, mas aí vem as adversidades, porque nós estamos trabalhando num momento de inverno ainda, com riscos de chuva. Haja visto ali a previsão de setembro, tinha uma cautela naquele momento aí de possível nova enchente na região. Isso tudo acabaria trazendo algum transtorno para nós, o que aconteceu isso nos meses de junho, julho e um pouco de agosto. Todos os meses houveram alguns problemas. A gente vem executando algumas atividades que vai poder nos dar uma ideia ali das etapas seguintes, né? E poder fazer algum tipo de programação com mais precisão. Só lembrando aos ouvintes também que estamos com imagens, né? Enquanto o seu Vanacor vai falando, a gente tem imagens feitas na sexta-feira. Então, quem está acompanhando pela live no Facebook, também no YouTube, pode conferir essas imagens. E pelas imagens e outras imagens que já foram feitas também, a gente não percebe um volume ou um número grande de pessoas fazendo o trabalho. Em que momento, qual é a carga horária, em que momento essas equipes trabalham e quantas pessoas estão trabalhando na ponte, que a gente não percebe isso nas imagens? Bom, vamos lá. Existe primeiramente, assim, vamos falar. Hoje estão trabalhando no local da obra, são 40 funcionários. Certo? Normalmente seria em torno de 10 pessoas, seria o andamento da obra. Nós estamos aí com 40 pessoas trabalhando lá. Por que nas imagens aéreas não vão aparecer? Porque muitas estão na parte da área fabril produzindo ferragens, elas estão num terreiro coberto. Ou seja, o grande trabalho
o grande trabalho que gera mão de obra e talvez a questão de tempo são a elaboração das peças pré-moldadas, que são as 24 vigas e 76 lajes pré-moldadas que vão fazer a parte da estrutura da ponte que vai ficar mais visível. Afora isso, nós temos pilares, blocos de fundação, que são estruturas menores e essas, sim, são construídas no leito ali do rio. Por exemplo, certamente as imagens mostraram a elaboração de um bloco de fundação e também já e uma outra equipe trabalhando na outra margem do rio, fazendo ali a última fundação que estava para ser executada e já concluída toda a parte de fundação. Ou seja, no leito do rio, evidentemente que os pontos são pequenos, o volume é muito pequeno que demonstre a atividade. Já no Parque Fabril, onde tem ali as vigas já todas montadas, são 24 vigas, estão sendo concretadas elas agora, porque tem toda uma etapa de preparação, tem todo um processo a ser executado. De ferragem, cada viga tem 26 toneladas, sendo 2.700 quilos de ferro. E todo esse ferro tem que ser preparado para que molde a peça pré-moldada, como a gente chama, entre as vigas e as lajes. Então, por isso que tem lá um trabalho de pessoas na maior quantidade, fazendo ali dentro daquele área coberta, trabalhando ali, do que propriamente lá na parte do rio, onde são peças que são preparadas na parte de ferro, aqui na parte ali da carpintaria e na parte de preparação de armaduras, e essas peças vão lá para dentro do leito rio, mas em pequenas áreas, em pequenos volumes. Quando se sobrevoa, vejo aí várias cenas de drones que sobrevoam a todo instante lá, pode observar ali que o Parque Fabril, a área que estava fabricada, tem várias peças montadas. Da sua parte, a parte mais difícil é a ferragem, é a que precisa de maior controle, inclusive, por causa do espaçamento, todo o projeto desse esqueleto de aço que é feito, dobradas, peças todas juntadas, montadas essa aí com espaçamento, e há um controle bastante rigoroso. Nós temos que lembrar o seguinte: a gente precisa da ponte o mais rápido possível, mas também ela tem que ser feita da melhor forma segura e com qualidade, para que garanta a sua resistência necessária à sua função, que é resistir ali à ponte e à passagem de veículos. Com certeza. Então, hoje nós temos com essa quantidade de pessoas, constantemente tem trocas, as pessoas saem, voltam, então a empresa está sempre renovando o quadro, porque as pessoas vêm para cá, têm uma ideia, acabam indo embora, uma rotatividade grande, todas as pessoas, para só ter uma ideia, não havia mão de obra suficiente aqui no Rio Grande do Sul. A empresa Gedal trouxe pessoas do Maranhão, de Alagoas, já pessoas preparadas. Não há tempo de ensinamentos, não há tempo de preparação de pessoal. Então, todos foi buscado sempre a questão de profissionais já da área, com conhecimento que vem para cá. Mas hoje, nas 40 pessoas que estão lá em atividade, apenas só temos um só do Rio Grande do Sul. Todos são de fora do estado. Mas o quadro está completo, Vanacor. E eu vou fazer duas perguntas nessa minha participação agora. Porque o nosso colega, quando foi lá fazer as imagens, ele sentiu uma resistência. Ele até teve alguns funcionários que reclamaram que ele estava fazendo imagens que isso prejudicaria o trabalho. Nós estamos falando de um local público, é uma rodovia, mas é um local público e a população do Rio Grande do Sul, não é só da região, tem necessidade de atualização sobre esse tema. Então, me parece um pouco equivocada a abordagem, né? Querendo que ele não fizesse as imagens. E segundo, teve funcionários que disse, em vez de fazer imagens, vocês deveriam mandar gente para trabalhar para cá, o que deu a entender que faltam funcionários. O quadro está completo? Precisam ainda de funcionários para trabalhar nessa obra? Bom, vamos para a primeira etapa ali, no sentido, nós tivemos 2 visitas do Ministério Público do Trabalho no local. E a empresa, em geral, ela tem uma preocupação muito grande com essa circulação de pessoas. Não estou impedindo, bem pelo contrário. Até a gente está tentando fazer o quê? Que essa solicitação venha através da IGR e a gente comunique eles autorizando a pessoa de forma controlada a entrar no pátio. Vamos colocar a seguinte situação: é um local de trabalho, é um local que a empresa, em geral, ela tem uma responsabilidade naqueles 500 metros onde está encerrado, e as pessoas circulando lá, nós tinha lá moradores que vão lá
caminhar lá pela lateral e entro na área. A gente teve visitas do Ministério Público do Trabalho, claro, com sorte, não tivemos nenhum apontamento, nada, as instalações estão perfeitas, há o conforto para os funcionários, há a segurança. Então, como começou a haver uma circulação de pessoas, a empresa ficou preocupada que houvesse o tipo de um acidente com essas pessoas, certo? E isso gerasse, por parte do Ministério Público do Trabalho, uma interdição no canteiro de obras. E isso, sim, seria de extrema gravidade para nós, porque nós teríamos que ainda, ao Ministério fazer a liberação do trabalho, veja o inconveniente que seria apenas por causa que pessoas estranhas ao trabalho, tá certo? Que é um canteiro de obras, é uma área de responsabilidade da Engedal. Ela está ali numa rodovia, mas é uma ponte que está em construção com uma área protegida para as atividades. Eu não estou aqui dizendo que não pode mais ir lá, não. Estou dizendo assim, ó, comunique aqui a IGR o interesse de poder fazer imagens. No caso, a gente está liberando que a empresa faça imagens, sob o controle da nós avisarmos a empresa, em geral, dizer, vai a pessoa no nome tal da Rádio Independente, dando exemplo no caso, né? Para que faça as imagens lá, mas que a gente possa ter um controle das pessoas que entram e pessoas que circulam mas lá. Só para deixar claro, ele não entrou lá próximo do rio, né? Foi com imagens de drone, que ele ficava lá longe, não entrava no parque de máquinas ali, então só para deixar claro em relação a isso. Mas o número de funcionários está contente, está preenchido ou faltam funcionários? Não, está dentro do chamado planejamento inicial. E a empresa ela está sempre trazendo pessoas, porque como há um número muito grande de obras ao redor, ali, por exemplo, existe ali as atividades ali na própria 386, está havendo ali, claro, a pessoa verifica o interesse, aí tem aquela questão de ofertas de salário. Está existindo sempre ali uma troca muito grande de funcionários. Mas a empresa ela tem lá o quê? Um cadastro, está buscando gente, toda hora chega ali ou pessoas que vêm, tá certo? Pessoas que acabam não sendo aprovadas por circunstâncias tais, não vamos aqui comentar. Mas também, então, o número de pessoas ali foi planejado. Vamos lá, não tenta colocar 100 pessoas, porque elas estariam se sobrepondo nas mesmas atividades, o que daria até uma certa bagunça. Então, as pessoas entraram na obra no momento certo, à medida que as atividades foram evoluindo, certo? E não se está dizendo aqui que não vá buscar um aumento, um reforço ou coisa do tipo no momento que a gente identificar a necessidade de aumento da capacidade. Mas não seria interessante mais pessoas para agilizar, talvez fazendo outras atividades que agilizassem a obra? É o que eu falo, é o que eu estou dizendo o seguinte: se eu colocar duas pessoas, colocar mais pessoas sem vai haver uma sobreposição da mesma pessoa tentando fazer a mesma coisa. Então, na verdade, assim, o crescimento das pessoas foram dentro do processo de construção e também a questão ali da ocupação. Algumas pessoas ficariam sem ocupação, porque não é que não tenha atividade para ser feita, mas sim é um processo que existe uma necessidade de uma etapa subsequente à outra. Estamos conversando com Luiz Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR. O senhor falou no início, na primeira resposta, ainda não é possível tratar de alteração de prazo. É possível tratar de manter o prazo, Vanacor, ou a EGR já tem um pouco mais de cautela nesse momento? Eu me refiro ao Natal, para estar pronta essa obra. Olha só, nós estamos agora desde o dia 13 de novembro, nós estamos fazendo toda uma revisão da questão do processo de construção ali, da parte do processo chamado cronograma, vamos chamar assim, tá certo? Mas muito em função das peças, das atividades que têm que ser realizadas, para ir verificando, calibrando essa situação. Não estou dizendo que a gente vai descumprir o prazo ou não tenha um prazo ainda. Nós estamos estudando para verificar as etapas e o processo de aceleração, essa pode ser feita antecipadamente, como está sendo feito tudo isso aí. E nós quando sai essa definição? Com a empresa a respeito sobre o andamento da obra. Acredito que o prazo do final do ano, ali no caso do Natal, ele fica prejudicado por algumas atividades que foram executadas, que foram retardadas em função das condições climáticas, lá do início,
que durante esse processo a gente tentou buscar a otimização e tentar fazer com que nós conseguíssemos recuperar esse atraso. Alguma coisa foi recuperada, a outra acabou não sendo recuperada. Então, nós estamos... Por isso que é importante que a gente faça algumas atividades nessas 2 semanas seguintes, próximas, para começar a verificar a questão do fechamento da obra já de definitivo. Por isso que falar sobre o prazo agora é uma questão, precisa de algumas etapas que são agora etapas cruciais, que são, por exemplo, assim, a velocidade da construção dos pilares, tá certo? E da possibilidade de instalação das vigas já postas na própria ponte. Então, há uma necessidade de nós fazermos nesse tratar dessas alterações, tratar de alteração de prazo ou falar sobre prazo, eu preciso ainda aguardar o andamento de algumas atividades que estão sendo executadas. Então, daqui a 2 semanas é possível ter pelo menos uma ideia do prazo. Sim. Vanacor, quantas vigas já foram concretadas? Porque no dia 14 de novembro foi divulgado pela própria EGR a concretagem da primeira viga. São 24, né? Quantas vigas já foram concretadas de lá para cá? Elas foram concretadas 3 vigas, certo? Okay. Mas agora começa o processo de concretagem de mais agilidade. E quanto tempo leva para concretar cada viga? Um dia. Um dia concreta e eu tiro a forma no dia seguinte. Um dia, ok. A gente tinha informação até falando com outras pessoas, a engenharia que levaria 5 dias e poderia levar 1 dia para instalar a ponte Brochado da Rocha, por exemplo, ali em Mussum, estão falando em 1 dia para a instalação de viga, 1 dia para a instalação da viga. A concretagem poderia levar mais tempo. Então, vamos considerar, mas de 14 de novembro até hoje, que é 25, foram 3 vigas concretadas. A senhora imagina que agora vai ser concretada uma viga por dia mesmo, porque se colocarmos somente esse prazo, já estamos falando do final do ano. E depois para a instalação, não sei quanto tempo para a instalação de cada viga. Porque me parece meio óbvio que não vai ser cumprido esse prazo, né? A instalação das vigas é muito rápida, porque na verdade é instalado um equipamento, são as treliças, e elas são colocadas, as 24 vigas, até uma previsão de ser colocada em 1 semana para menos. Então, esse é a situação. O que eu estou querendo dizer é que nós temos algumas atividades. Por exemplo, hoje, você está falando das vigas, nós temos 76 lajes para serem concretadas, e essas têm mais agilidade. Por exemplo, a gente já tem uma quantidade muito grande de lajes que são feitas, concretadas e são removidas da sua posição. Essas ela tem até uma quantidade maior. Então, nós estamos focados nas lajes, apesar das vigas serem postas primeiro, mas as lajes pela quantidade. Então, existe lá uma avaliação de todos os procedimentos e processos para que a gente faça tudo dentro de uma sincronia de execução. O que a gente fica difícil agora para explicar na rádio, ou talvez uma visita lá que a gente possa gerar uma visita, poder mostrar essa situação. Inclusive, eu peço desculpas se por algum entendimento mal entendido que houve por parte da empresa, mas na ideia deles lá era tentar proteger o local de trabalho em função de responsabilidades trabalhistas e de segurança do trabalho em função dessas percalços. Então, a gente pode até agendar alguma situação mais futura para poder mostrar ali as atividades e verificar as condições da rodovia. O mais importante é que a empresa em geral, tanto a EGR como a empresa, tem buscado otimização máximo possível de todas as atividades. Nenhum momento há, por parte da empresa, um afrouxamento, tanto da EGR como também da própria Engedal, em afrouxamento das atividades. Estamos trabalhando sempre dentro de uma questão trabalhista. Nós trabalhamos praticamente, começa o trabalho às 7h30, de 7 às 7h30, e estão indo dentro dos horários estabelecidos possíveis de hora extra, todos os dias, de sexta a sábado, obrigatoriamente tem que ser dado um dia de folga. Já lembrei, já vou repetir novamente, por 2 oportunidades, o Ministério do Trabalho visitou a obra, não fez nenhum apontamento, então nós estamos lá sempre com cuidado para que não faça não vamos ferir nenhum regulamento, para que venha uma situação do tipo uma interdição da obra, por questões disso. Então, por isso que há todo um cuidado, tanto de segurança, horário de trabalho, nas leis trabalhistas, para que isso não ocorra em nenhum momento.
Construtora Ou seja, Giovanella então, venceu a licitação da elevação de pista. Quando é que começa essa obra? E o prazo deles é 2 meses, né? O que a- também já ultrapassaria ali isso, o final do ano. E também a já questão da rua fechado o Romeu Júlio processo. Scherer, que volta e meia tem reclamação porque os caminhões acabam trancando, que a EGR acabou assumindo a responsabilidade nessa rua que é essa estrada que é de chão batido. Nós estamos fazendo lá a manutenção. Bom, vamos falar primeiro pela licitação. Praticamente o processo encerra hoje. Nós vamos fazer a homologação da licitação hoje, já encaminhar o contrato para assinatura e provavelmente o início das obras começa na quarta-feira. Até quero fazer uma referência que houve comentários a respeito disso aí da seguinte forma: nós, quando fazemos uma contratação emergencial, o tempo de vigência do contrato, ou seja, a vida do contrato, não necessariamente a execução da obra, mas a vida do contrato, a gente estabelece os 6 meses. Para evitar o quê? Para evitar a necessidade de uma prorrogação, se você pegar e fazer o prazo de 2 meses e ter que prorrogar para mais um. Então, a gente já faz o prazo de 6 meses para que a gente tenha todo o tempo suficiente para fazer partes administrativas, parte da própria execução da obra. E estabelece prazo de execução da obra, o período que a gente entende como suficiente para a execução da obra, claro, com as devidas folgas administrativas dentro dessa situação. Tanto é que para esse contrato, o prazo da obra é de 2 meses, aí você vai fazer uma interação agora sobre essa questão, e o prazo de vigência 6 meses. Vigência somente para a questão de nós termos espaço de tempo para a administração. Nós estabelecemos 2 meses, mas acontece o seguinte: quando nós fizemos todo o planejamento da obra, nós fizemos da seguinte forma: vai ficar, como existe a dificuldade de passar de um lado para outro na ponte, lá do Exército, ou mesmo da circulação de veículos, nós estabelecemos que a obra seria executada em ambos os lados, ao mesmo tempo, com a possibilidade de execução ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós temos uma fonte de material estabelecida num local, do lado de Arroio do Meio, tá certo? Lá das áreas possíveis de fornecimento de material, e do lado de Lajeado, para que não houvesse a dificuldade de passar material de um lado para o outro, em função das dificuldades que nós temos ali em relação à questão da logística do trânsito lá, que já está bastante dificultado para as pessoas que precisam. Nós ainda prejudicaria ainda mais com o deslocamento de material para a obra. Então, esse foi o planejamento. No momento que quem ganhasse a licitação, ele obrigatoriamente teria que vir de material do lado de Arroio do Meio, com logística vindo do lado de Arroio do Meio, sem a necessidade de trafegar. Claro, se a pessoa tivesse um contratado que tivesse alguma dificuldade em relação a isso, bom, ele teria que gerar as suas atividades para que pudessem fazer dessa forma. Ou seja, na quarta-feira, nós queremos iniciar, na quarta-feira dessa semana, a atividade mais concentrada lá no lado de Arroio do Meio, mas também já do lado de Lajeado, em função de que já tem várias áreas laterais que elas podem ser modificadas, porque nós não precisamos mais de acessos, nós já temos acessos preparados para acessar o leito do rio por parte da Engedal. Ou seja, a Engedal está construindo partes dentro da ponte, lá dentro do leito do rio, e já tem seus acessos específicos, sem haver a necessidade de atrapalhar a execução. Então, vai dar início na quarta-feira, as duas frentes estarão trabalhando, os dois lados estarão trabalhando concomitantemente, a gente tem uma prioridade, uma preferência, ou seja, o lado de Arroio do Meio vai poder ir mais aceleradamente, né? Em função de que já está mais liberado, não tem canteiro de obras do outro lado. O canteiro de obras já tem uma data preparativa para se afastar ali da proximidade da ponte, porque nós vamos estar 170 metros. Eu vou lembrar que o canteiro de obras está deslocado de quase 500 metros, ou seja, toda aquela parte de alojamentos, tudo estão 500 metros da ponte, e a parte de 170 já tem ali o espaço previsto ali para poder, e nós vamos precisar de 170 metros, já está previsto o tempo de liberação e abandono, sendo que várias atividades são feitas nas laterais desse aterro. Esse aterro vai ser encorpado, todo ele em blocos de rocha, para quê? Para que a gente tenha lá o material, primeiro, construtivamente mais ágil, certo? Não vai haver interferência de chuva, de nada, é somente empilhar pedra, vamos chamar assim, fazer um aterro. Segundo, em termos propriamente de resistência, ou seja, nós vamos levantar a ponte 5 metros para proteger de uma correnteza de rio, nós também temos que proteger as cabeceiras, porque não adianta nada. Nós perdemos as cabeceiras se elas forem feitas de forma frágil e que qualquer nova elevação do rio, Sim. uma enchente que possa acontecer,
vai afetar as cabeceiras da ponte. E para Então, elas vão fechar, ser Vanacor, feitas só de a forma... Romeu Júlio Scherer, a gente até tá com o horário já estourado, mas muitas pessoas reclamam, teve um caminhão que ficou 10 horas trancado ali e inviabilizou o trânsito, por exemplo, de sexta para sábado. É a EGR que está responsável mesmo, está fazendo a manutenção, porque a gente vê a prefeitura muitas vezes tendo que colocar máquinas para puxar esses caminhões. Como é que está essa situação? A manutenção, nós temos lá hoje uma equipe lá de uma motoniveladora que faz todo o patrulhamento ali do trecho do lado de Lajeado. Nós colocamos acompanhado um rolo para manter esse material compactado. Ou seja, nós estamos dando condições de rolamento lá e agora adicionamos também um caminhão-pipa porque estava dando muito pó, o pessoal estava reclamando. Nós estamos adicionando um caminhão-pipa para dar esse conforto lá. E do lado de Arroio do Meio, com ali o recapeamento, ali um tapa-buraco na parte do pavimento do trecho. É claro que acontece essas situações ali dos caminhões, a gente pede até muita atenção por parte dos motoristas que trafeguem no local, para que alguns eventos como esse pode desconhecimento, não se preparar para a passagem daquele local, ou seja, ele vai normal e no momento que ele se desloca e sai de uma rodovia e vai, que exige um pouco mais a gente pede para os motoristas tenham uma atenção. Na verdade, às vezes são manobras que os motoristas fazem em função de que não estão passando com a velocidade, com a tração adequada, certo? Não existe rampas íngremes a ponto de prejudicar o andamento do caminhão. Nós temos que entender também que por dificuldades de situações aí, muitos veículos que não trafegavam na 130 estão passando por esse trecho e principalmente por essa ponte do Exército, no caso. Então a gente pede então para que os motoristas trafeguem, né, principalmente os caminhões, trafeguem com certo cuidado e com uma preparação, ou seja, o veículo tem que estar tracionado, não vamos entrar aqui em detalhes, mas que se preparem ali a cruzar esse segmento, porque ele sai das características de uma rodovia normal, de uma pavimentação tranquila, de um nivelamento comum a um tráfego comum, ou seja, ali é uma região que precisa, um caminho alternativo, foi feito ali uma situação alternativa para que não prejudicasse tanto ali o transporte ao longo da execução da obra da ponte. Esse maquinário fica disponível a à EGR está noite? dando manutenção. Desculpa, esse maquinário ele fica disponível à noite também? Porque foi à noite que aconteceu, né? Foi à noite, ficou 10 horas sem esse auxílio da máquina. A dificuldade é essa. Acontece os fatos, nós o equipamento ele está lá preparado para fazer a manutenção, a passagem todos os dias da motoniveladora para dar condições de rolamento mais adequadas. É o que eu digo, às vezes uma manobra ali, um descuido por parte do motorista gera uma situação desconfortável dessas, e aí, claro, tem que estar sempre preparado com alguma situação para dar atendimento a isso. Mas que nós temos que convir que os motoristas têm que ter um pouco mais de cuidado ao trafegar nesse local. Evidentemente que à noite não está fazendo manutenção à noite e se faz isso nos horários onde há uma redução, a máquina fica parada, ela fica ali estacionada e num determinado momento ela vai lá e faz a manutenção quando não há tanta exigência por parte do trânsito. Eu não posso também ficar toda hora fazendo a manutenção, porque daí a própria manutenção vai gerar esse inconveniente ali com o trânsito, né, dos caminhões. O que a gente pede é uma cooperação, uma colaboração e uma verificação ali ao cruzar esse segmento, que faça com planejamento, que observem a melhor situação ali de cruzar, e já os motoristas já sabem do momento. Veja bem, quantos dias já está funcionando e os casos que acontecem são esporádicos, não é a todo instante. Mas então, quase que diário, né, Vanacor? A gente É. acompanha aqui quase que diário. E tem um morro que é íngreme, sim, que a prefeitura até tinha tentado diminuir o aclive, que é essa reclamação dos motoristas. Mas eu acho que está passado o recado. O trafegar com tração acionada já foi visto como positivo, como suficiente, né? Mas a gente está, claro, é um trecho provisório que a gente está buscando ali melhorias ali, a participação da prefeitura e juntamente com a EGR. A gente nos comprometemos ali a fazer a manutenção e o que estamos fazendo. Vamos agora com a prefeitura identificar o que a gente pode fazer melhorias aí para dar um certo conforto
nesse período aí. Tá certo. A gente sabe que é bastante trabalho, sim. Tem a questão dessa estrada provisória, tem a questão da ponte da 130, o trabalho, a pressão da comunidade, a pressão de uma forma estadual, até por uma obra que é tão importante. Mas a gente segue monitorando e estamos à disposição também. Muito obrigado por atender a Rádio Independente. Luiz Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR. Bom, queria só comentar que a comunidade ali, tanto de Arroio do Meio e Lajeado, que são as mais afetadas, e também todo o Vale do Alto Taquari, que observem a nossa atividade, a nossa atitude. Ela foi sempre a ponte, foi a primeira a ser licitada, a primeira a ser contratada, e com certeza a primeira que está em obra, tá certo? E nós queremos entregar como também o mais rápido possível. É interesse por parte da IGR, não em atendimento à comunidade. Então não há nenhum momento ali afrouxamento de esforços para que a gente faça isso no maior tempo possível. Haja visto desde o primeiro momento, desde o dia que a ponte caiu, no dia 10 de maio, nós já estamos com toda a documentação, 8 dias após a ponte cair, nós estamos com toda a documentação preparada para a licitação, o que ela correu ali na publicação no dia 20, depois de passar por todos os trâmites, no dia 20, com a assinatura do contrato no dia 3. Isso já demonstra que as partes, que praticamente nós temos a participação tanto nesse controle como também na preparação dessa licitação, do maior rapidez possível para poder entregar essa ponte. Um abraço. Luiz Fernando Abraço. Vanacor, diretor-presidente. Estamos às ordens aí e não fica proibido lá. A gente podemos fazer uma programação de poder avisar a empresa lá para atender vocês lá, tá certo? Tá Obrigado. Agradecemos. Diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, Luiz Fernando Vanacor, falando sobre as obras da 130. Então, ainda não é possível tratar de alteração de prazo, mas também não confirmou que o prazo está mantido. Me parece que é questão de tempo, né? Em questão de 2 semanas aí para dar um novo prazo. Tomara que esse novo prazo não seja tão elevado. Me chamou a atenção que ele dá um prazo menor para a concretagem por viga. Ele disse 1 dia para concretar uma viga, são 24 vigas, só que de 14 de novembro até aqui foram concretadas 3. Nós estamos falando de 11 dias, foram 3 vigas concretadas, né? Falávamos com o Roberto Luquezzi ainda na Expo Vale Mais Construmóvel, ele dizia que normalmente são 5 dias para concretar uma viga. E que depois a instalação das 24 vigas poderia acontecer em 1 semana, o que é bem diferente do que está acontecendo na Brochado da Rocha, lá em Mussum, entre Mussum e Roca, que se fala em 1 viga por dia. Bom, se for assim, de fato, né, 24 vigas instaladas em 1 semana, talvez a gente vai ver uma aceleração numa reta final, que é bem diferente do que a gente está vendo agora, mas a gente segue monitorando e esperamos aí novas informações.